Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Retalks by Reframe, o nosso podcast, que na verdade é o nosso ponto de encontro para a gente falar sobre tudo que é de mais relevante para quem trabalha com aprendizagem corporativa. Portanto, se você está no segmento de treinamento e desenvolvimento, ama desenvolvimento humano e aprendizagem corporativa, esse é o nosso espaço, esse é o nosso ponto de encontro e a nossa comunidade, por que não? E falando em comunidade, deixo aqui já o convite para você seguir a Reframe Learning lá no LinkedIn, porque a gente tem compartilhado vários conteúdos bacanas por lá, além, obviamente, de compartilhar esses podcasts. A gente já está no episódio número 14. Pois é, 14 episódios de podcast. Deixo o convite também para você curtir os outros 13 episódios. Estão aí tanto no Spotify quanto no YouTube. Você os encontra e pode curtir, se inscrever, tanto lá no Spotify quanto aqui no YouTube também. Você pode deixar o seu like, claro, para que a gente possa atingir mais pessoas e tudo mais. Combinado? A gente vai falar hoje, episódio número 14, é sobre estratégias para reduzir o gap de skills quando a gente fala de lideranças, né? A gente tem enfrentado hoje um chamado apagão de lideranças, a gente tem falado cada vez mais sobre como as novas lideranças corporativas têm que se preparar para as novas demandas do mercado de trabalho, do mundo do trabalho, e obviamente que esse é um desafio muito grande para RHs, para gestores de empresas, para gestores de pessoas também, e para quem trabalha com TI&D. E aí eu já aproveito para apresentar o Renato Gangoni, que é o CEO da Reframe Learning. Renato, tudo bem aí? Tudo bom, Dani? Vamos falar sobre esse assunto que é bastante importante para nossa sobrevivência, né? Então, a sobrevivência da empresa e tudo mais. Mas vamos falar sobre esse assunto aí que é bem legal. É isso aí. Renato já apresentado, é ele quem vai guiar a gente por essa conversa, como tem acontecido ao longo todos esses 14 episódios. E como você disse, né, Renato, a gente está falando de um tema que, cara, talvez a gente esteja falando da sobrevivência dos negócios no futuro, né, nos próximos anos e tudo mais. E a gente tem percebido que gap de skills é um tema muito buscado, e quando a gente reduz esse tema para a questão da liderança, a gente, na verdade, está amplificando o drama, né? Porque a gente tem percebido que cada vez mais lideranças estão apresentando gaps de skills, estão com dificuldade de se conectar com as novas demandas e tudo mais. E aí eu queria, na verdade, te perguntar, com que frequência você tem ouvido esse termo, né, gap de skills de liderança e tudo mais, junto aos clientes da Reframe, no mercado, nos eventos que você participa e tudo mais, e por que, na sua opinião, as empresas estão tão preocupadas com esse tema? Na verdade, acho que eu escuto isso diariamente, né, em todas as conferências que eu vou, todas as reuniões de associação que eu vou, todos os chapters, isso é um assunto que está doendo bastante. Historicamente, isso cai para dentro da empresa para resolver esse problema, né? Mas eu acredito que isso vem, né, de um problema social que a gente tem, que é a educação, vem, né, a família, tem bastante coisa envolvida nesse processo aí, mas o fato é, isso desemboca, né, lá no mundo corporativo, e as empresas vão ter que resolver esse problema, né? Então, eu tenho vários gaps, são skills, né? Tem o hard e o soft, os interpessoais, ou o que vocês queiram chamar, né? Mas eu vejo os dois gaps com problema, né? Então, assim, eu vejo um processo que a gente faz muito, que é o hard skill não chegando, né? O pessoal esquece que a liderança tem que ser envolvida. Sim. E eu tenho toda a parte de interpessoal, estilo de liderança, inteligência emocional, que isso aí tem, né, veias aí de DO acontecendo, né, mas que precisa ser trabalhada urgentemente no modelo e de acordo com o modelo e a cultura da empresa, né, e o modelo da pessoa, né, eu acho que o estilo da pessoa. É muito isso aí para a gente discutir. Liderança é um mundo muito complexo, né? Não, ele é complexo porque, assim, quando a gente fala de hard e soft skills para liderança,
A gente está falando de um conjunto de habilidades que não são facilmente desenvolvidos, né? Porque assim, até o hard skills, eles, como a gente sempre fala, eles são mais objetivos, né? São coisas mais palpáveis e tudo mais. Mas um líder que faz a diferença no negócio, ele tem um conjunto de soft skills, né? O líder que encanta o time, que o time dá o sangue por ele, aquela coisa toda. Esse líder, ele tem um conjunto de skills que é difícil, ele é totalmente desenvolvível, digamos assim, mas é difícil de você mapear e desenvolver, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso, assim, É, o desafio das soft skills para a liderança. é, é um desafio de fato, né? Mas tu tem que mapear, ao você mapear isso, Dani, aí eu vou falando, eu vou pensando com você, né? Assim, lembra de um líder teu bacana, né? Que você é o cara que te ensinou bastante coisa, que te orientou, É isso. né? Para uma vida profissional e para a vida pessoal. É o cara que demonstra interesse em você, né? Não é só o cara que vai batendo, 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 né? Tem o cara que atinge os resultados, eu brinco assim, pelo respeito, né? É, Ele vai fazer você se movimentar, ele vai entender como é que você se movimenta, né? E, e ele vai trabalhar esse processo para que você atinja o melhor resultado, baseado no que você é, né? Só que essa leitura é muito difícil, né? Na verdade é essa. A leitura é isso. de quem você é muito difícil. E tu tem bibliografias, e tu tem assim conteúdos a balde sobre isso. É isso. Tu tem a pessoa, por exemplo, tem a pessoa que é receptora e tem a pessoa, esqueci o nome, né? Tem a pessoa que faz e tem a pessoa que recebe, Transmissora, né? né? Então, por exemplo, tem É, a transmissora. não é Isso, isso. transmissora, é um outro termo que me fugiu ao nome, Tá, mas assim, tá. basicamente assim, tem um cara que pega e faz, tem um cara que precisa, né, receber de você para depois você fazer. Então tem um cara que pega e resolve, tem outro cara que não pega, não é o tipo de pega e resolve. Tu tem que trabalhar isso de forma Executor, diferente. não? Então, Executor? também não é Quase. não, mas vamos assim. Beleza. Mas a capacidade de leitura das pessoas, e aí talvez tu esbarra um pouco a inteligência emocional, né, nesse sentido para o líder, é, é crucial. Agora, uma experiência que eu tive, assim, coach para mim, para o líder, essencial, essencial. Então, quando tu fala do processo de coach, né, que tu faz o cara, né, abrir a cabeça, pensar no mundo ideal, voltar e definir as estratégias, né, que precisam ser realizadas, etc. Para mim é essencial. Então, se eu tivesse que falar assim, se eu tiver que matar um gap de skill de liderança numa pancada só, estou falando de coach, né, uma Tá. certificação de coach bem forte, assim, adoro, né, sou fã, já fui o outro lado da mesa, né, e aí, cara, é impressionante como é que você faz a explosão da sua cabeça, a abertura da sua cabeça durante esse processo. Então, se eu tivesse que trabalhar esse gap de skill, o coach é uma boa saída nesse sentido, né? Coach para essa liderança, para você fazer o desenvolvimento individual dessa liderança é bem interessante na minha visão. Agora, mapear o gap é igual ao mapeamento do gap, né? O mapeamento do Uhum. gap que tu faz embaixo é o mesmo que tu vai fazer em cima, mas Perfeito. com viés. Em vez de tu ter o peso muito em hard, né, em muito hard skill, tu vai ter um peso muito em interpessoal, muito em soft skill, né? Então, assim, como é que tu vai trabalhar esse soft skill? E aí tu tem que olhar muito cultura, né? A cultura da empresa é um grande fator neste processo de liderança. Perfeito. Então, assim, esse é um ponto que o gap de skill, para mim, ele está muito, muito, muito ligado e vinculado à cultura. Perfeito. A cultura diz quem você contrata, né? A cultura
diz como é que a empresa vai se, se comportar em cima de um problema, e é essa cultura que você repassa. É igual pai e filho, né? Mãe e filho, ou o que seja. É isso. Né? É o teu exemplo. Então, a cultura vai dar o exemplo da liderança e como as coisas vão acontecer. Né? Então, assim, a gap de skill para a liderança, além de você olhar o indivíduo, tem que olhar a organização. Senão não vira. Né? Não adianta tu querer o líder de um jeito e a cultura da empresa se impõe e é outra. Entendeu? Se você não falar de cultura. Primeiro, a gente vai falar de cultura, era a minha próxima pergunta, mas assim, eu só queria destacar que falar de coaching, quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, eu acho bem interessante e até corajoso, porque a gente viveu os últimos anos, assim, né, de uma desvalorização do processo de coaching. Acho que no Brasil, principalmente, houve um período em que coaching ficou uma coisa quase demonizada, assim, que, pô, todo mundo é coach, eu não quero mais ouvir falar disso e tudo mais. Mas quando você traz isso, Renatão, assim, a gente está falando de um trabalho de. Primeiro, coaching é um trabalho muito sério, né? Quem trabalha coaching de forma séria tem resultados espetaculares. É um caminho para desenvolver liderança que eu também considero. Eu já fiz, né? Eu tive a sorte de fazer alguns processos de coaching. E, cara, assim, muda a vida. Não é que muda você como profissional, né? Muda a sua visão de mundo. Não, Assim, costuma ter um impacto muito maior, né? Muito mais é isso. importante e atinge pontos que você nem imagina no começo, né? Quando você começa o processo, você nem está imaginando tudo aquilo que você vai poder atingir e alcançar em termos de desenvolvimento humano quando a gente fala de coach. Então, acho esse um ponto essencial, fundamental. Mas tudo isso só funciona de fato se os valores dessa pessoa, do líder, e da empresa e da alta liderança estão em sintonia, como você falou. E aí a gente está falando do que a gente convencionou chamar hoje de fit cultural, aquela coisa toda. E aí eu queria te perguntar justamente isso, quer dizer, o gestor de RH ou o cara de treinamento e tudo mais, como é que ele pega o programa de desenvolvimento de liderança e faz isso conversar com a cultura, faz isso conversar com os valores corporativos e tudo mais? Quer dizer, como é que faz esse match na hora de aplicar o programa de desenvolvimento de liderança, sabe? Eu acho que eles têm que andar em paralelo, né, Dani? Assim, é igual quando a gente fala de treinamento, tem que ter campanha de comunicação e sustentação. Para Sim, um programa sim, de liderança, tu tem que ter um trabalho de cultura. Então, assim, ele é paralelo. Tu vai fazer um programa de liderança, tu vai ter que começar um programa de cultura se a sua cultura estiver desalinhada com o que você quer no programa de liderança, tá? claro. Se você tiver com esse desalinhamento, tu vai ter que começar, quiçá tu vai ter que começar a cultura antes, porque tu demora mais tempo, né? Então, talvez você tenha que começar a cultura antes, para depois tu começar teu programa de liderança, né? Então, assim, mas eles vão ter que andar junto. Não adianta só fazer cultura e não adianta só fazer liderança. Tu vai ter que trabalhar os dois, né? Porque eles vão andar em conjunto. É assim que tu vai mudar. É o processo de change management, né, lá atrás, né, o que a gente conhece de change management lá nos seus primórdios, ele nada mais é que isso, né, assim, como é que tu faz a gestão da mudança disso aí, né, tu quer mudar? Então, assim, é cultura, é liderança é o vetor que vai fazer isso chegar, né, disseminar para a empresa, né, é top down de cascata, né, não adianta tu fazer um negócio, né, é chuveiro, né, não é banheira, né, aquela É coisa isso. toda. Então, assim, obviamente, quando eu falo de top-down, não é goela abaixo, eu estou falando assim, começa a trabalhar a liderança é o vetor de disseminação, mas é um processo que é isso, né, Dani? Você não tem, assim, é difícil, é a longo prazo, não entra num processo desse de gap de skill de liderança que tu vai achar que é rápido, tipo assim, eu vou fazer um PDL aqui e vou sair, o cara vai sair pro outro lado pronto, né, do mesmo jeito que a gente fala para o nível tático operacional da empresa, que ele precisa ter sustentação da liderança, a liderança precisa ter sustentação da liderança, né? É igualzinho, só que é a liderança de cima, É né? isso. E processo. E aí tu vai chegar em cima, no C-level e etc. E que esses caras, via de regra, têm os seus coaches,
né, tem os seus suportes, né, e precisa. Então, assim, disseminação desse processo é importante demais, né? Eu acho fundamental. Não anda sozinho. Liderança é uma engrenagem que vai ter que movimentar todo o sistema em conjunto, sincronizado, sabe? Liderança tem que ser sincronizada, senão não vai funcionar não vai andar não. Fantástico. Renatão, obrigado, cara. Obrigado por ter participado de mais uma conversa com a gente. Sucesso para você. Obrigado, Dani. Tamo junto aí. É isso aí. A gente falou sobre gap de skills de liderança. Você viu que é um assunto muito mais complexo do que a gente pode imaginar, mas há caminhos importantes aí quando a gente começa a trabalhar cultura, quando a gente está aberto para trabalhar coaching também. Há aí alguns bons caminhos para a gente resolver, ou pelo menos começar a lidar com a questão, com o problema do gap de skills de liderança, que é um problema que não vai ser resolvido assim, tá, gente? A gente já tem maturidade suficiente para entender que é um trabalho de desenvolvimento contínuo, porque as novas demandas, e tem muitas novas demandas que a gente nem conhece, na verdade, elas estão todas aí ou estão para chegar, então a gente vai precisar fazer esse trabalho de maneira contínua, como eu falei. Eu espero que você tenha curtido o episódio de hoje. A gente falou de fato sobre gap de skills de liderança. Renovo o convite para você seguir a Reframe Learning no LinkedIn. Pode seguir também o Renato Gangoni, que participou hoje com a gente. Pode me seguir, eu sou o seu host, Daniel Consani. Você pode seguir também ou pode se conectar comigo lá no LinkedIn. Vai ser um grande prazer falar contigo por lá. E também, se você puder, assina o feed do nosso podcast no Spotify ou também no YouTube, a gente sempre fica conectado. Combinado? Mais uma vez, um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio, no episódio número 15. Até lá. Tchau, tchau.